Quando fizemos a jornada ao mundo dos sonhos pela primeira vez e aprendemos a alcançar a lucidez, o processo não foi muito simples. Encontramos inúmeros livros e sites sobre o tema, cada um oferecendo uma lista interminável de técnicas. Não nos identificamos com essas fontes de informação. Muitas eram acadêmicas demais. As que não eram tão complicadas não conseguiam indicar um caminho claro, pois apresentavam várias opções diferentes e deixavam a cargo do leitor experimentá-las e identificar quais funcionavam. Mas por fim aprendemos a ter sonhos lúcidos e descobrimos técnicas brilhantes. Olhando para trás, percebemos que a estrada não precisava ter sido tão árdua assim. Somos os seus guias e não queremos que você tenha que passar por esse mesmo processo tão trabalhoso. Decidimos então reduzir o leque e apresentar apenas as melhores técnicas. Para seguir adiante, é importante que você tenha uma caixa de ferramentas bem equipada, com os fundamentos básicos dos sonhos lúcidos. Nesta sessão, você vai aprender a se reconectar com seus sonhos, caso tenha perdido o contato com eles, como muitos de nós, e também vai conhecer a técnica mais poderosa para induzir a lucidez. Ao final dela, você estará pronto para mergulhar em seu subconsciente e começar a explorá-lo. Não se apresse. Para dominar a arte dos sonhos lúcidos, é necessário primeiro ser capaz de se lembrar dos seus sonhos, estabelecer suas intenções e desenvolver uma desconfiança saudável em relação à realidade. É como aprender a velejar. Antes de se tornar um experiente capitão, você tem que aprender a pilotar o barco, a aproveitar o vento e a saber o que fazer diante do mau tempo. Domine o barco e você vai dominar o mar. 4. O estágio REM. Pois a função do cérebro, que, durante o sono, nos encanta com a visão de um mundo perfeitamente objetivo, intuitivo e palpável, deve contribuir igualmente para a representação do mundo objetivo durante a vigília. Esses mundos, diferentes quanto à matéria, procedem nitidamente de uma mesma forma. Arthur Schopenhauer, filósofo pessimista alemão. Você está tentando pegar um trem para um lugar distante. Passa correndo pelas portas da estação e levanta o braço para checar o relógio. Quando o apito soa, você sabe que tem apenas 1 minuto. Com o coração disparado, percebe que, se os seus pés não forem rápidos o bastante para alcançar a plataforma, o trem vai embora sem você. O tempo está se esgotando. Agora você pode ver o trem, com a fumaça saindo da chaminé, todos a bordo. Sem fôlego, você salta no ar. Próxima parada, Terra dos Sonhos. Seguro e a bordo, você ocupa seu assento. O rangido rítmico das rodas relaxa seu corpo e, embora não tenha certeza de seu destino, você está entusiasmado com a viagem. Já discutimos o que são os sonhos, mas quando eles acontecem, vamos rabiscar 3 letras em sua lousa vazia. REM. Não estamos falando daquela banda de rock dos anos 1990, mas do estágio do sono em que os sonhos acontecem. Essas 3 modestas letras não poderiam ser mais importantes para um sonhador lúcido. Vamos descobrir por quê. Nos anos 1950, Eugene Zerinsky estava falido e tentava sustentar a família. Embora nunca tivesse cursado uma faculdade, convenceu a Universidade de Chicago a deixá-lo frequentar aulas de pós-graduação como ouvinte, tirando a poeira de um velho aparelho de eletroencefalograma, EEG, do porão de um prédio da instituição. Zerinsky ligou os eletrodos ao couro cabeludo de seu filho, Armond, para estudar seus padrões de sono. O jovem aspirante a cientista notou alguns resultados curiosos. Durante certos períodos da noite, o cérebro adormecido de Armond subitamente mudava, como se estivesse desperto. Zerinsky tinha uma boa ideia do que causava essa anomalia. A máquina devia estar quebrada. Se eu tivesse tendência suicida, aquela teria sido a hora, recorda ele. Eu era casado, tinha um filho, frequentava a universidade havia 12 anos, mas não tinha diploma. Já havia passado alguns anos estudando esse assunto. Eu estava absolutamente acabado, mas depois de diversos estudos com novos voluntários, a anomalia se repetira. Ele então procurou Nathaniel Kleitman, um cientista veterano que estudava o sono, e os dois perceberam que, durante aquele estágio, os batimentos cardíacos aumentavam e a pressão sanguínea subia.
Notaram também que cerca de 4 a 5 vezes por noite, o cérebro de suas cobaias de repente se alterava, como um rádio mudando de frequência, para um estado muito ativo e desperto. Ao mesmo tempo, seus olhos se movimentavam rapidamente sob as pálpebras cerradas. Os resultados desses experimentos levaram a uma das maiores revelações do estudo científico dos sonhos. Provaram que, apesar do que se acreditava antes, sonhar não era sinônimo de dormir. Os sonhos ocorrem durante um tempo específico dentro do sono. Na hora de batizar a descoberta, Azerinsky e Kleitman fizeram o que qualquer cientista que se preza faria. Deram-lhe um nome incrivelmente enfadonho: Rapid Eye Movement, ou REM, movimento rápido dos olhos. No entanto, mesmo com esse nome sem graça, a descoberta teve suma importância. A ponte entre o mundo desperto e o mundo dos sonhos foi encontrada nos olhos do sonhador. A ciência tinha descoberto quando sonhamos. Um cérebro, dois mundos. O cérebro sonhador pode ser mais semelhante ao nosso cérebro desperto do que pensamos. Os professores Linhares e Paré, da Universidade de Nova York, argumentam que o sono REM e a vigília são estados cerebrais essencialmente semelhantes. A única diferença está nos estímulos sensoriais. Durante o dia nossa experiência é moldada pelos impulsos sensoriais que vêm do mundo exterior, mas, quando sonhamos, nossa atenção fica voltada para o interior. Nossos sonhos e memórias se tornam agentes ativos na criação da nossa experiência. REM e estágios do sono. Embora não se saiba com certeza por que sonhamos, a ciência já tem algumas respostas sobre a natureza do sono. Durante a noite, passamos ciclicamente por duas fases principais, não REM e REM. Os estágios não REM são caracterizados por ondas cerebrais de atividade lenta. Imagine uma montanha russa, elas sobem e descem nos diferentes estágios do sono. Nas primeiras horas depois de adormecer, nosso estágio REM, a hora do sonho, é relativamente curto, com duração de 5 a 10 minutos, no máximo. A maior parte de nosso sono acontece nos estágios não REM. No entanto, ao longo da noite, a quantidade de tempo no sono REM vai aumentando. Pela manhã os outros estágios desaparecem e, dependendo de quanto o indivíduo já dormiu, seus últimos dois estágios REM podem durar até 50 minutos cada. Uma noite típica de sono obedece ao seguinte padrão. Estágio 1. Ao se deitar na cama e sentir o corpo adormecer, você já está entrando na primeira fase do sono. Essa fase é a ligação entre nosso eu do estado de vigília e o do sonho. Durante a transição, você pode experimentar imagens, luzes e outras sensações, conhecidas como imagens hipnagógicas. Você pode ter espasmos hipníticos, aqueles tremores aleatórios que se tem logo antes de pegar no sono, um fenômeno natural que seu cachorro e sua esposa devem conhecer muito bem. Este estágio é comumente conhecido como crepúsculo. Estágio 2, este é o estágio de preparação do corpo. Aqui você já adormeceu, mas ainda não está num sono profundo. À medida que este estágio vai se aproximando do fim, seu corpo se prepara para o sono profundo. Sua frequência cardíaca começa a baixar, assim como sua temperatura. As coisas começam a desacelerar. Nada de sonhos neste estágio, meu amigo. Estágio 3, bem-vindo ao modo de reparo. Você está em sono profundo. Como um computador reiniciando, seu corpo está restaurando músculos e massa óssea, fazendo consertos em seus órgãos e tecidos e fortalecendo seu sistema imunológico. A partir daí começamos nossa descida de volta em direção ao despertar, saindo do sono profundo. Como em uma montanha russa, retornamos ao estágio 2, depois ao 1, depois, estágio REM, finalmente, a parte divertida. Seu cérebro está fervilhando de atividade e parece que você está prestes a acordar, mas a montanha russa atinge uma posição estável e finalmente chega à zona do sonho. Na verdade, sua atividade cerebral se assemelha tanto à do seu estado de vigília que, se alguém estivesse monitorando apenas a sua caixola, teria dificuldade em saber se você está acordado ou sonhando. Você acaba de entrar no estágio mais importante do sonhador lúcido, o próprio reino dos sonhos. Todos a bordo. Seria difícil pegar um trem se você não soubesse a que horas ele parte. Mas, se você sabe, é fácil subir a bordo antes de ele se afastar da plataforma. Da mesma forma,
É importante entender quando o sono REM acontece, porque é quando você mais sonha. Para um sonhador lúcido, essa é uma informação preciosa. Se você sabe quando vai sonhar, pode concentrar toda a sua energia nesse período, aumentando suas chances de acertar na mosca. Apanhar deliberadamente seu último ciclo de sono REM é uma das melhores ferramentas para induzir um sonho lúcido, e voltaremos a ela nos próximos capítulos. Nossa jornada começa no último ciclo de 50 minutos, naqueles sonhos das primeiras horas da manhã. Resumo: os sonhos ocorrem principalmente no período conhecido como sono REM. Quando entramos no padrão REM, nosso cérebro mostra uma atividade semelhante à do estado de vigília. Sem estímulos externos para moldar nossa realidade, nós nos voltamos para dentro, criando nossa experiência a partir de pensamentos e memórias. Saber quando o REM ocorre é uma das ferramentas mais poderosas para se atingir o sonho lúcido. 5. O poder da intenção. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Carl Jung, fundador da psicologia analítica, e um verdadeiro xamã dos tempos modernos. Algumas pessoas têm sonhos lúcidos naturalmente. Para elas, ter consciência durante o sonho é algo que fazem desde crianças. Para outras, isso deve ser aprendido. Quando começamos a ensinar as pessoas a terem sonhos lúcidos, ficamos surpresos com um fato recorrente. Algumas com frequência têm seu primeiro sonho lúcido logo depois de descobrirem que ele existe. É como se fosse muito mais fácil encontrar algo que você sabe onde procurar. Faz sentido, não é? No começo dos anos 1950, o recorde para a corrida de 1 milha era de mais de 4 minutos e vinha flutuando em torno desta marca havia mais de 10 anos. O público não achava que poderia haver alguém fisicamente capaz de correr 1 milha em menos tempo. Mas em maio de 1954 o inglês Roger Bannister quebrou o recorde, completando o percurso em 3 minutos e 59,4 segundos. Apenas 6 semanas depois, um australiano chamado John Landy quebrou o recorde de Bannister, com o tempo de 3 minutos e 58 segundos. Depois, mais tarde, no verão daquele ano, Bannister e Landy se enfrentaram em dramático desafio. Hoje, ainda estamos avançando, com o recorde mundial de Ishman El Guerroujo, com impressionantes 3 minutos e 43 segundos. É difícil abrir caminho em uma mata fechada, mas uma vez que uma trilha tenha sido aberta, outros podem segui-la com muito mais facilidade. Antes de alcançar uma meta, você precisa saber qual é seu objetivo e se é possível alcançá-lo ou não. Você tem que estabelecer uma intenção. O mesmo vale para o sonho lúcido. Uma vez que tenha estabelecido a intenção de ir dormir e acordar dentro de seus sonhos, atingir essa meta fica muito mais fácil. Isso tem tudo a ver com cultivar um forte desejo. Este guia vai lhe apresentar as ferramentas de que você precisa para alcançar a lucidez, mas nada é mais útil do que alimentar um desejo ardente de se tornar lúcido. A intenção é a chave se você quer se lembrar dos seus sonhos, incubar um sonho específico, induzir a lucidez ou dominar qualquer outra dessas técnicas. É a fundação do sonhar lúcido. Então, de que se trata essa intenção? Uma intenção é um propósito, um objetivo, um pensamento direcionado a uma ação específica. Em nossa vida desperta estabelecemos intenções o tempo todo: fazer um programa de reeducação alimentar, praticar exercícios, trabalhar menos, divertir-se mais, aprender um novo idioma. Quando não temos intenções na vida, ou nos sonhos, por vezes perambulamos sem sentido ou direção. O que queremos se torna vago e pouco específico. Quantas vezes enfrentamos esse problema quando se trata da nossa carreira ou vida profissional? Quando temos clareza do que queremos, fica muito mais fácil sair em busca do nosso objetivo. Não se preocupe, não vamos lhe pedir que decida todas as metas da sua vida. Felizmente, você já sabe o que quer: alcançar a lucidez e um sonho. Com esse desejo em mente, vamos agora examinar os métodos mais eficazes para estabelecer uma intenção. O poder do pensamento. Você já ouviu falar de atletas que praticam o treino mental como parte importante da preparação? Bem, é possível que isso não seja apenas superstição. Atualmente a ciência está descobrindo dados muito interessantes, provando em que medida a mente pode ter influência sobre o que está à sua volta. Em um estudo,
esquiadores foram ligados a um eletromiógrafo, EMG, um instrumento que mede a atividade das ondas elétricas associadas aos músculos. Pediu-se que fizessem treinos mentais a partir da visualização de si mesmos desempenhando suas descidas pelas pistas. O que a pesquisa descobriu foi que os impulsos elétricos enviados aos músculos dos atletas eram os mesmos de quando eles estavam de fato esquiando. O cérebro mandou as mesmas instruções para o corpo quando os esquiadores apenas pensavam em um movimento específico e quando treinavam de verdade, escreve Lynn McTaggart em O Experimento da Intenção. O pensamento produziu as mesmas instruções mentais que a ação. Em outras palavras, nosso cérebro não distingue um pensamento e um acontecimento da vida real. Gung Y.E., psicólogo do exercício da Fundação Clínica Cleveland, também se interessou pelo poder do pensamento. Prestem atenção, seus preguiçosos, ele descobriu que apenas imaginar os exercícios pode aumentar significativamente a força muscular. Ele levou um grupo de controle para a academia e eles trabalharam os bíceps, enquanto outro grupo apenas se imaginou levantando peso. As cobaias que só visualizaram o exercício aumentaram sua força muscular em 13,5%, enquanto os sujeitos que de fato foram para a academia aumentaram a força muscular em 30%. Jogue fora aquela carteirinha da academia que nunca usou e se comprometa com um pensamento focado. Não precisamos de experimentos científicos para saber quão poderosos os pensamentos são. Nossa vida é determinada pelas nossas intenções. Mesmo uma meta modesta, como fazer um bolo, começa com uma intenção específica. Você primeiro imagina quais ingredientes vai usar, os passos que vai precisar seguir e como o bolo vai ficar delicioso quando estiver pronto. Objetivos maiores, como abrir um negócio, por exemplo, precisam de mais paixão e dedicação, mas o processo ainda começa com uma intenção, um desejo ardente de conseguir o que se quer. Para nós, sonhadores lúcidos, clareza de pensamento, paixão e intenção são essenciais para explorarmos nossos sonhos, mas eles são necessários para nos tornarmos lúcidos. Uma mente jovem. Conhecemos muitos sonhadores lúcidos, e muitos deles parecem partilhar uma qualidade semelhante, são confiantes e com frequência brincalhões. Crianças e adolescentes costumam ser sonhadores talentosos porque nessa idade não reconhecem seus limites. Eles ainda não deixaram a realidade endurecer em seu molde. Podemos aprender algo com esses jovens. Devemos nos concentrar em criar e imaginar, em vez de duvidar de nossas habilidades. Se tratarmos a coisa toda como um jogo, o que pode dar errado? Como estabelecer uma intenção? Você pode ter o que quiser se desejar algo desesperadamente. Você deve querer com uma exuberância interior que irrompa através da pele e vá se juntar à energia que criou o mundo. Sheila Graham, colunista de fofocas, durante a era de ouro de Hollywood, que nunca conseguiu esquecer F. Scott Fitzgerald, uma intenção forte está repleta de paixão, que Robert Moss chama de o sumo. Ela tem que ser eletrizante, deve ser alimentada pelo entusiasmo. Uma intenção é um frio no estômago se espalhando pelo corpo. Pare por um momento e perceba a natureza profunda dos sonhos lúcidos. Imagine como seria incrível acordar em um sonho e mergulhar em seu próprio universo interior, caminhar por ele e explorá-lo. Com autorreflexão e liberdade consciente, você pode fazer o que quiser. Siga estes passos para estabelecer uma intenção efetiva, mas lembre-se de que uma intenção não é uma equação matemática, mas um desejo verdadeiro, do fundo do coração. 1. O modo de dizer o que você deseja é a chave. Para ser mais efetiva, uma intenção deve ser o mais específica possível. Crie frases curtas e poderosas que tenham como foco o seu desejo, comumente conhecidas como afirmações. Sua afirmação deve ser clara e direta. Se você disser, por exemplo, um dia gostaria de aprender a tocar piano, bem, quem sabe um dia você aprenda. Uma versão específica dessa ideia seria: na terça-feira vou começar as aulas de piano e aprender escalas antes de junho. Tente utilizar o tempo presente ao construir a frase que representa sua intenção, como se ela já tivesse ocorrido. Por exemplo, antes de ir para a cama diga a si mesmo: estou lúcido e consciente em meus sonhos. Pensar no tempo presente elimina qualquer dúvida de que seu desejo vai se tornar realidade. 2. Sinta a intenção.
Os fãs de Harry Potter já conhecem esta lição: as palavras não têm efeito se você não as sentir. Eu vou alcançar a lucidez em meus sonhos hoje à noite. Quando afirmar sua intenção, visualize seu desejo se realizando. Na verdade, imagine-se em um sonho percebendo que se trata de um sonho. Pode ser útil pensar em um sonho recorrente e fingir que está de volta na mesma situação. Visualize o mundo interior que o cerca. Perceba como é a sensação, aquele momento do ahá. Estou lúcido. Envolva os 5 sentidos na tarefa. Imagine-se respirando o ar do sonho, voando, olhando ao redor. Quanto mais nítida for a sua imaginação, melhor. Quando era criança, você brincava de faz de conta. Você provavelmente já se imaginou enfrentando dragões. Era tão real que você via o dragão na sua frente, sentia a excitação da batalha, permitindo-se ficar perdido naquele momento. Tente fazer o mesmo. 3. Expectativa. Um sonhador lúcido experiente não vai para a cama apenas esperando que um sonho lúcido espontâneo ocorra. Em vez disso, ele se deita para dormir já em busca de um sonho desse tipo. Em outras palavras, ele alimenta a expectativa de acordar em seu sonho naquela noite. Você dorme todos os dias e sonha por cerca de 2 horas. Multiplique esse número por dias e semanas e de repente você vai ter tempo de sobra para praticar. 4. Faça disso seu pensamento dominante. Ao longo deste guia, vamos lhe pedir que firme uma intenção antes de dormir. Mas é importante que pensamentos, sentimentos e afirmações sejam as últimas coisas em sua mente quando você se deitar. Se estiver pensando em algo diferente, apenas afaste essa interrupção e leve suavemente sua atenção de volta à sua intenção principal. Estou lúcido e consciente em meu sonho. Concentre-se na sua intenção até que o sono vença. Dessa forma, seu desejo irá acompanhá-lo ao mundo dos sonhos e produzirá o resultado exato que você está esperando. Gratidão. Como podemos esperar que alguma coisa aconteça se ela ainda não aconteceu? Uma palavra: gratidão. Sentir-se grato antes de algo acontecer é uma força muito poderosa e criativa. E isso não é nenhuma bobagem mística. Se você for grato antecipadamente, aquilo já aconteceu em sua mente, eliminando qualquer estresse ou temor em relação ao desconhecido. Quando visualizar a si mesmo no momento presente, imagine-se olhando à sua frente no mundo dos sonhos. Agradeça o sonho lúcido antes de ele acontecer. Diga obrigado em voz alta e deixe que o calafrio desça pela sua espinha. Fisguei um grandão. Uma intenção efetiva tem o poder de trazer uma meta futura para mais perto do momento presente, como um pescador que fisga um peixe e o arrasta pela água em direção ao barco. Quanto melhor for sua intenção, menos espaço vai sobrar entre você e seu objetivo, tornando-o mais palpável. Para alcançar a lucidez, você só deve ir para a cama com confiança, expectativa e intenção de perceber durante o sonho que você está sonhando. Você sonha todas as noites, inconsciente e desligado do fato de estar dentro de um sonho. Comece agora a buscar a consciência em seus sonhos. Você ficará surpreso ao encontrá-la. Este é um dos grandes paradoxos. O que você está buscando é essencial para encontrar justamente o que você está buscando. Pense um pouco nisso. Resumo: muitas pessoas têm seu primeiro sonho lúcido logo após terem ouvido falar ou lido sobre eles. A mente não sabe a diferença entre um pensamento e uma ação. Portanto, é importante ensaiar mentalmente o processo para alcançar a lucidez onírica. Visualize a si mesmo em um sonho, sentindo o entusiasmo de reconhecer o estado de sonho. Sinta gratidão por ter experimentado um sonho lúcido mesmo antes de ele ter acontecido. Quando estabelecer uma intenção, crie uma frase simples para representá-la, como: estou consciente e lúcido em meu sonho. Cultive um forte desejo de ter um sonho lúcido e faça com que esse desejo predomine em sua mente antes de você ir para a cama. 6. Lembrando-se dos seus sonhos. Vamos aprender a sonhar, cavalheiros, então talvez possamos encontrar a verdade. F. A. Kelly, químico alemão que fez mais descobertas sonhando do que acordado. Um despertador o acorda com um sobressalto. Você luta para alcançar o botão de desligar e colocá-lo no modo soneca. Opa, é uma ligação. Quem está ligando tão cedo assim? Você sai da cama aos tropeços, ainda com uma leve lembrança do seu sonho. Com o que mesmo eu estava sonhando?
A memória desaparece rapidamente à medida que você começa a pensar sobre o seu dia, suas responsabilidades, suas obrigações. Você tenta recuperar um pedaço, uma imagem, qualquer coisa da memória, em vão. Infelizmente, muitas aventuras noturnas desaparecem assim, afundando nas águas como barcos naufragados, sem possibilidade de resgate. Se você nunca ou raramente se lembra dos seus sonhos, não fique triste. Não há nada de errado com sua capacidade de sonhar. Você é um ser humano saudável e normal, e sonha muito todas as noites, nós lhe asseguramos. Suas velas estão intactas. Você só precisa encontrar a corda para aprumá-las de acordo com o vento. Em outras palavras, você só precisa se lembrar dos sonhos que já tem. Pode parecer óbvio, mas lembrar os sonhos está intimamente ligado aos sonhos lúcidos. Como você espera alcançar a consciência nos sonhos se nem consegue se lembrar deles? Imagine um rio, que tenha seus sonhos de um lado e sua vida cotidiana do outro. Ao lembrar-se dos sonhos, você constrói uma ponte para um mundo onírico, carregando consigo memórias e experiências nessa travessia. Sem essa conexão, você fica perdido sozinho na margem. É necessário haver uma relação sólida entre os dois antes de atingir a lucidez onírica. O primeiro passo é estabelecer essa ligação e fortalecer as lembranças dos sonhos. Ficamos tristes só de pensar em todos os que não lembramos, como se um caso de amnésia nos tivesse roubado anos de nossas vidas. Pense em toda a sabedoria e nos conselhos perdidos porque você não se lembrou dos seus sonhos. Apesar de sua natureza fluida e fugaz, há estratégias simples e um estado mental que tornam muito mais fácil lembrar-se de seus sonhos. Você é um sonhador. Qualquer um que prestar atenção aos sonhos por um período de tempo sonhará mais do que de costume, o que sem dúvida significa que eles serão lembrados com mais facilidade e frequência. Sigmund Freud, psicanalista, pioneiro do estudo dos sonhos, e amante da mitologia grega. Para muitas pessoas, parece impossível lembrar os sonhos. Ouvimos inúmeras vezes variações do mesmo discurso: eu não sonho, meu sono é leve, eu não sonho tanto quanto os outros. Afirmações como essas são facas de dois gumes. Lembra-se de como suas palavras e crenças podem ser poderosas. Ao dizer a si mesmo que não sonha ou que não se lembra, você cria a circunstância exata para tornar essa convicção verdadeira. Apesar das crenças, no entanto, você deve aceitar este simples fato da vida. Você e todo mundo neste planeta sonham todas as noites. A única questão agora é se você está fazendo isso conscientemente ou não. Sonhos são experiências reais. Com frequência pensamos nos sonhos como aquelas imagens fragmentadas e nebulosas de que nos lembramos de vez em quando ao acordar. Como dissemos antes, não se trata do sonho, mas da memória do sonho. Pode parecer loucura, mas os sonhos são experiências reais semelhantes aos acontecimentos e às ações de quando estamos despertos. As experiências são vívidas e nítidas, tanto que nem passa pela nossa cabeça que podemos estar sonhando. É só depois de acordar que as memórias dos nossos sonhos, os pedaços dos quais nos lembramos depois, se tornam um pouco claras. A ciência nos oferece apoio nesse ponto. Um estudo italiano de 2011 observou a atividade cerebral dos participantes enquanto eles se lembravam dos sonhos. Os pesquisadores notaram que os mecanismos neurofisiológicos por trás da codificação e da lembrança de memórias episódicas podem se manter os mesmos em estados diferentes de consciência. Em termos leigos, nosso cérebro parece se comportar da mesma forma, quer estejamos nos lembrando de episódios da vida desperta, quer estejamos nos lembrando de sonhos. Compartilhe seus sonhos. Os índios Achuar, da Amazônia Equatoriana, compartilham seus sonhos todas as manhãs. Eles acreditam que os sonhos não pertencem ao indivíduo, mas à comunidade toda. Se alguém tem um pesadelo com outro membro da tribo, por exemplo, ambos devem se reunir e resolver qualquer conflito que o sonho possa ter sugerido. Compartilhar e falar de seus sonhos com seus amigos é um excelente método para melhorar a lembrança deles. Pratique como os Achuar e crie um ambiente seguro no qual possa conversar de seus sonhos com outras pessoas e receber feedbacks importantes. Além disso, lembre-se sempre de oferecer apoio a quem compartilha os sonhos com você. A lembrança dos seus sonhos vai aumentar significativamente. Indo para a cama.
Lembrar-se dos sonhos não é complicado. Você só precisa se esforçar. Depois de aceitar o fato de que realmente sonha todas as noites, é importante ir para a cama já com o intuito de se lembrar das suas experiências noturnas. Isso funciona maravilhosamente. Estabeleça uma intenção. 1. Repita sua afirmação. À medida que for adormecendo, concentre-se em uma frase simples e concisa. Você deve ser breve e direto. Eu me lembro dos meus sonhos. Repita essa afirmação ao mergulhar no sono. Se perceber que sua mente está se desviando, conduza-a delicadamente de volta. 2. Visualize. Imagine-se acordando e lembrando-se de detalhes vívidos do sonho, escrevendo os detalhes em seu diário. Veja capítulo 7. Antes de adormecer, leia uma página do seu diário, as experiências vividas e os detalhes. 3. Sinta. Sinta-se saindo de um sonho vívido, seus olhos se abrindo e seu coração ainda batendo acelerado, a cabeça cheia de sensações. Quando adquirir o hábito de se lembrar dos sonhos, você não precisará mais fazer este exercício toda a noite. Assim, natural e automaticamente, suas lembranças dos sonhos vão melhorar. Hábitos de sono saudáveis. Não há dúvida de que os sonhadores lúcidos dormem bem. As técnicas a seguir são úteis não apenas para desenvolver sua capacidade de sonhar, mas também para melhorar sua saúde. 1. Estabeleça rituais noturnos. Faça algo relaxante, como tomar um banho quente ou ler. Medite, desenhe, alongue-se, acenda um incenso. Faça uma lista do que terá que fazer no dia seguinte. Você costuma assistir à TV antes de dormir? Um estudo recente afirmou que esse hábito é um dos principais fatores que contribuem para a perda do sono. 2. Vá para a cama na mesma hora todas as noites. Assim, você terá ciclos de sono mais consistentes, o que será útil para a indução dos sonhos lúcidos. 3. Desfrute da cama, do banho e do grande além. O jeito como você dorme é importante. Seu quarto deve ser escuro, confortável e silencioso. Você precisa se sentir seguro, calmo e em paz. 4. Deixe a vovó orgulhosa. Álcool, cigarro, maconha e café afetam negativamente o seu sono. Cada uma dessas substâncias tem um efeito colateral, como, por exemplo, suprimir o estágio REM e estender o sono profundo. Você não precisa mudar seu modo de vida por completo, mas, como essas substâncias não favorecem o sono, tente diminuir sua utilização quando estiver se preparando para um sonho lúcido. Despertando. Em minha vida tive sonhos que ficaram comigo para sempre ou mudaram minhas ideias. Me atravessaram tantas vezes, como o vinho correndo pela água, que mudaram as cores da minha mente. Emily Bronte, escritora inglesa, também conhecida como Elizabeth, como já dissemos, no estado de sonho, as coisas são muito reais quando acontecem. É apenas quando acordamos que elas se tornam fragmentadas e nebulosas. Portanto, esse momento é crucial para conseguirmos ter uma excelente lembrança dos sonhos. Nada mesmo, apaga a memória de um sonhador mais rápido do que acordar depressa demais. Siga as orientações para acordar do jeito mais apropriado e você vai estar na trilha certa para se lembrar de cada detalhe vívido dos seus sonhos. 1. Acorde lentamente, sem se mexer. Ao acordar, fique quieto, nem mesmo abra os olhos. Permaneça deitado completamente imóvel e relaxado. Evite qualquer movimento abrupto. Ao emergir do sono, dê-se algum tempo para se lembrar do sonho que acabou de vivenciar. Não pense ainda em suas responsabilidades cotidianas, você vai ter o dia todo para isso. Jogue a rede na água, puxe e veja o que apanhou. Deixe sua mente vagar de volta aos sonhos e tente se lembrar do máximo que puder, mesmo que as memórias sejam fragmentos minúsculos. 2. Colete fragmentos. Se você não conseguir se lembrar do sonho inteiro, poucos conseguem. Comece com pequenas partes dele. Nossa memória costuma trabalhar por associação. Portanto, lembrar-se de alguma coisa torna muito mais provável lembrar-se de outra. Logo a memória vai se expandir como uma bola de neve, ganhando força e poder. Pergunte a si mesmo, o que consigo lembrar? E siga daí para trás, ou para frente. 3. Mude a posição de dormir. Se você ainda está enfrentando um bloqueio de memória, tente mudar o jeito como dorme. Deite-se de lado, de costas, de bruços, mas lentamente.
Você talvez tenha mais facilidade de se lembrar da experiência deitando-se na posição na qual teve o sonho. 4. Examine suas emoções. Se você não consegue se lembrar de um cenário ou de uma trama que faça sentido, preste atenção em suas emoções. Quais sentimentos você está experimentando nesse momento? Seu sonho foi bom ou ruim? Suas emoções são um grande indicador do tipo de sonho que você está tendo. Se não consegue se lembrar de nada, escreva sobre o que está sentindo e quaisquer pensamentos que estiverem em sua mente. Essa prática também pode suscitar novas memórias. 5. Tome nota dos seus sonhos. Esse aspecto é tão importante que dedicamos o próximo capítulo inteiramente a ele. Não dá para negar, se quiser alcançar a lucidez onírica, você deve registrar suas aventuras noturnas. Um estudo de 2003 do professor David Watson observou 193 universitários durante alguns meses, perguntando todos os dias se eles se lembravam de seus sonhos. Eis a conclusão: a lembrança dos sonhos estava especificamente associada com a receptividade dos sujeitos. As análises indicam que indivíduos predispostos à imaginação e à fantasia são particularmente propensos a se lembrar dos sonhos e a relatar outras experiências noturnas vívidas. Em outras palavras, se nos abrirmos para nossos sonhos, eles virão como uma enxurrada. Resumo: o sonho de que você se lembra de manhã é a memória do sonho, não o sonho em si. Sonhos são experiências reais porque passamos todas as noites. Como nem sempre nos lembramos deles, deixamos de lado toda uma vida da qual fazemos parte. Lembrar-se de um sonho exige uma mudança de prioridade e foco. Valorize seus sonhos como experiências importantes das quais você quer começar a se lembrar e eles florescerão. Comece a praticar bons hábitos de sono, como ir dormir na mesma hora todos os dias e descansar bastante. Estabeleça uma intenção antes de ir para a cama: eu vou me lembrar dos meus sonhos. Acorde do modo correto, de forma lenta e sem se movimentar. Antes de tentar ter um sonho lúcido, é importante se lembrar de pelo menos um sonho por noite. 7. O diário de sonhos. Ao olhar para aquelas montanhas, senti um prazer secreto por me encontrar tão perto do topo do Missouri, até então considerado sem fronteiras. Mas quando refleti sobre as dificuldades que essa barreira de neve provavelmente interporia em meu caminho para o Pacífico e no sofrimento e nas dificuldades que traria para mim e para a equipe, isso de alguma forma contrabalançou a felicidade que senti. No entanto, como sempre achei um crime ficar na expectativa de coisas ruins, vou acreditar que se trata de um caminho confortável até que eu seja obrigado a acreditar no contrário. Meriwether Lewis, da expedição de Lewis e Clark. Explorador, soldado e lutador com ursos. Grandes exploradores mantêm um registro de suas aventuras. Lewis e Clark escreviam um diário enquanto desbravavam as fronteiras americanas. Charles Darwin contou a história do tempo que passou no HMS Beagle. Mesmo o capitão Kirk tinha seu diário. A missão de um pioneiro era catalogar os detalhes da terra estrangeira. Eles anotavam as características da paisagem, o comportamento dos habitantes locais e as reviravoltas de diversas aventuras. Vamos fazer o mesmo que esses exploradores. Manter um diário de sonhos não é escrever as memórias nebulosas de uma noite de sono, mas relatar experiências de um mundo completamente diferente. Assim como Lewis e Clark, Darwin e o capitão Kirk, estaremos nos aventurando em um mundo novo. Mas não dá para trazer camisetas e bugigangas. O único souvenir que podemos guardar são as nossas memórias, e elas podem ser escritas com papel e caneta, melhorando sua lembrança dos sonhos. Especialistas afirmam que, em geral, 5 minutos depois de acordarem, as pessoas já esqueceram mais da metade do que sonharam. Em 10 minutos, 90% se perdeu. Por isso, é importante não apenas anotar seus sonhos, mas fazê-lo assim que acordar. O mais interessante é que tomar nota dos seus sonhos é também o modo mais eficaz de se lembrar deles. Ao registrá-los, você está dizendo: ei, subconsciente, os sonhos são importantes e eu os registro porque quero me lembrar deles. Pode parecer loucura, mas é bastante comum que, apenas por manter um diário, você naturalmente comece a se lembrar de seus sonhos mais longos e vívidos. E tudo de que precisa é uma caneta. Um santo sonhador.
O Marquês de Saint-Denis era um sinólogo francês do século XIX e um dos onirionautas mais conhecidos. Ele começou a registrar seus sonhos aos 13 anos, chegando a acumular mais de 1946 relatos no total. Saint-Denis acreditava que qualquer um podia alcançar a lucidez e desenvolveu técnicas de indução. Depois de praticar seus próprios exercícios durante 6 meses, ele conseguia ficar lúcido 2 noites por semana. Manter um diário e se familiarizar com os sonhos, acreditava ele, era uma das técnicas mais eficazes. Como manter um diário de sonhos? Se você já não tem um, vai querer um diário bonito para anotar seus sonhos. Ele vai conter o funcionamento do seu mundo interior. Então, trate-o com respeito. Não use um bloco de papel qualquer. Se você for como nós, manteve um diário de sonhos em alguns momentos da vida, mas é ocupado demais, e, quando o despertador toca, descrever seus sonhos pode atrasá-lo para o trabalho ou para a escola. Para que fazer essas anotações? Recordar seus sonhos pode parecer uma inutilidade, mas essa impressão não poderia estar mais longe da verdade. Pessoalmente, quando nos tornamos sonhadores lúcidos, tivemos que adotar nossos diários de braços abertos. Eles permitiram que nos lembrássemos de mais sonhos, revelando o que acontecia em nosso mundo interior e, o que é mais importante, induzindo sonhos lúcidos. O benefício de ter um diário excede em muito o esforço que precisamos fazer para mantê-lo. Se os sonhos são mensagens do subconsciente, eles têm informações essenciais para nos enviar. Ignore-as e veja os sonhos desaparecerem de sua vida completamente. Como um amante carente, eles querem atenção, e, se você não lhes dá o devido valor, eles lhe responderão com desprezo. As dicas a seguir podem parecer banais, mas ainda assim são importantes. Mantenha-o perto da cama. Deixe seu diário e uma caneta sempre no mesmo local, para que, quando amanhã chegar, você não tenha que sair da cama para procurá-lo enquanto sua memória está se apagando. Anote a data e a hora em que for se deitar. Isso não apenas vai lhe permitir compreender seus padrões de sono, como subconscientemente vai preparar seu diário para receber um novo registro pela manhã. Anote as palavras-chave. Não se preocupe em escrever um romance. Você não está sendo pago para isso. Quando amanhã chegar, pode ser que não queira escrever todos os detalhes do seu sonho. Sinta-se livre para anotar apenas os momentos importantes em tópicos e deixe para elaborá-los mais tarde, quando estiver mais desperto. Escreva no presente. Quando for elaborar e relatar os detalhes dos seus sonhos, escreva no presente, como se os estivesse vivenciando naquele momento. Por exemplo, o urso polar está me olhando nos olhos, ele se inclina e me entrega um cupcake. Escrever e pensar no presente vai ajudá-lo a se colocar de volta nos sonhos e se lembrar de mais detalhes. Atribua um título a cada sonho. Depois de descrever seus sonhos, dê a eles um título. Escolha algo que resuma a essência da viagem, como o lanche da meia-noite com o urso polar, por exemplo. Essa prática vai ajudá-lo mais tarde, quando for interpretar seu sonho. Além disso, será útil na hora em que você quiser reler algum sonho antigo específico. Tome nota. Anote se você estava lúcido ou não colocando a palavra lúcido no canto esquerdo superior da página. Escreva o que provocou sua lucidez, quanto tempo ela durou, o que você fez e tudo de útil que você tenha aprendido. Isso o ajudará mais tarde em suas aventuras conscientes. Acordei certa manhã e descobri que havia escrito uma palavra-chave, o nome de um dos meus professores da faculdade. Surpreso por ter sonhado com ele, fiquei imaginando por que esse personagem estaria em minha mente, já que não nos falávamos havia 4 anos. 3 dias depois, recebi um e-mail. Adivinha de quem? Desse mesmo professor. Tomando isso como um sinal do meu sonho, fui encontrá-lo e falei sobre a coincidência de ter sonhado com ele apenas alguns dias antes. Ele me deu conselhos muito bons, na verdade, sobre escrever este livro. Se eu tivesse ficado com preguiça e deixado de escrever seu nome no meio da noite, teria me esquecido do sonho e tudo isso não teria acontecido. Thomas P. Encontrando sentido nos nossos sonhos. Um sonho é a resposta a uma pergunta que não aprendemos a fazer. Essas palavras foram ditas por Dana Scully, a agente especial do FBI da série Arquivo X, mas isso não tem nada de paranormal.
Freud, Jung e outros fundadores da psicologia moderna insistem que os sonhos têm significado e nos trazem insights sobre nós mesmos e nossa vida. Estejamos lúcidos ou não, eles revelam o funcionamento íntimo de nossa psique e podem ser extremamente úteis para aprendermos mais sobre nós mesmos. Ao manter um diário de sonhos, você será capaz de enxergar o que sua mente costuma desprezar na vigília. Questões de saúde podem surgir muito antes de você detectar sintomas no mundo desperto. Nossas relações se insinuam nos enredos dos nossos sonhos e revelam nossos verdadeiros sentimentos, tanto os bons quanto os maus, hábitos em que precisamos prestar atenção, padrões que costumamos repetir, orientações para nossos problemas cotidianos, mudanças benéficas que precisamos fazer para melhorar nossa vida. Tudo isso vem à superfície. Um diário revela os segredos ocultos que nossos sonhos trazem à tona. Muitos consideram os sonhos quebra-cabeças, pequenos enigmas que temos que resolver. Você já comprou dicionários de sonhos para entender seu significado? Então trate de jogá-lo fora. Ele vai ser muito mais útil no lixo. O fato é que o sonho pertence ao sonhador. Sonhos são muito íntimos e pessoais. Uma maçã, para nós, não significa uma maçã para você. Uma maçã, para nós, 5 anos atrás, tinha um significado diferente do que atualmente associamos a uma maçã. Acreditamos que você, e apenas você, é a autoridade final sobre o que seus sonhos significam. O que você acha que eles estão lhe dizendo? Aprendendo com os sonhos. Aristóteles afirmou que os insights emitidos pelos nossos sonhos são como objetos refletidos na água. Quando a água está calma, é fácil enxergá-los. Mas, quando está agitada, ou seja, quando a mente está emocionalmente perturbada, os reflexos ficam distorcidos e perdem o sentido. Quanto mais sossegada estiver a mente antes de sonhador ir dormir, dizia o filósofo, mais ele poderá aprender. Se você se deitar tranquilo, as memórias de seus sonhos estarão mais claras pela manhã. Sinais indicativos de sonho, gatilhos de sonhos lúcidos. Ao anotar com certa regularidade suas aventuras noturnas, você vai perceber que frequentemente sonha com coisas muito semelhantes. Por exemplo, você pode ter sonhos recorrentes com sua irmã, seu bicho de estimação, o oceano, a escola, cobras, qualquer coisa. Esses elementos que aparecem sempre são chamados de sinais indicativos de sonho. Eles são um poderoso trampolim para os sonhos lúcidos. Mesmo agora, sem que você saiba, seus sonhos contêm certas pessoas, alguns acontecimentos, locais e situações que volta e meia aparecem, sonho após sonho. Uma vez que consiga identificá-los, eles vão funcionar essencialmente como pontos de referência no mundo dos sonhos, uma boa ajuda para você alcançar a lucidez. Com muita frequência, meus sonhos trazem a ideia de lar. Às vezes aparece meu apartamento atual, outras vezes, minha casa da infância, mas geralmente é uma estranha mistura de todos os lugares em que já morei. É seguro dizer que meu sinal indicativo de sonho mais comum é meu local de residência. Agora, quando me descubro em um lar que não se encaixa com minha casa do mundo desperto, sei instantaneamente que estou em um sonho. Gerard Z. Identifique seus sinais indicativos de sonho. Mantenha um diário por algumas semanas e você vai começar a enxergar padrões. Um sinal indicativo de sonho é pessoal e só seu. Deve haver um sinal indicativo de sonho recorrente que o acompanhe por toda a vida. Eles mudam quando você também muda. Pegue um marcador de texto, leia seu diário e comece a destacar objetos, locais, pessoas, emoções e temas que aparecem mais de uma vez. Uma grande mansão, corujas, seu irmão, o parque, sentir vergonha. Faça uma lista com todos esses sinais. Localizar e identificar sinais indicativos de sonho ensina seu subconsciente a flagrá-los da próxima vez que eles surgirem. Se você perceber que costuma sonhar com sua antiga namorada, por exemplo, use isso como um gatilho para tomar consciência de que está sonhando. Antes de ir para a cama, diga a si mesmo: na próxima vez em que eu encontrar minha ex-namorada, vou me dar conta de que estou sonhando. Saber que seus sonhos têm uma linguagem familiar com locais, pessoas e temas recorrentes será uma das maneiras mais fáceis de reconhecer que você está sonhando. Descobrindo um mundo natural. Em janeiro de 1832,
O HMS Douglas engrava pelo Atlântico, circundando ilhas vulcânicas, até finalmente aportar no arquipélago de Cabo Verde, na costa oeste da África. Os passageiros desembarcaram nas Ilhas Rochosas e começaram a examinar e catalogar a vida natural. Charles Darwin, um jovem de 23 anos, saiu andando pela praia. Naquele dia, ele escreveu sobre uma de suas descobertas, um polvo que mudava de cor como um camaleão. Talvez ele tenha se espantado com aquilo, ao ver o corpo da criatura mudar do amarelo para o verde e depois para o vermelho. Se escrever seus sonhos lhe parece uma tarefa chata, tente mudar a abordagem. Imagine que é um livro de contos sobre uma dimensão diferente, o registro de um pioneiro, porque, em essência, é exatamente isso que você está fazendo. Você é um explorador, e o território não mapeado é seu universo interior. Sua relação com os sonhos vai se expandir junto com o diário. Você logo vai começar a sonhar mais, ter sonhos mais longos e ricos, e uma lista maravilhosa de temas e símbolos comuns tomará forma. E, no meio do caminho, você pode até aprender algumas coisas sobre si mesmo. Resumo: anotar seus sonhos é o método mais eficaz para se lembrar deles. Os sonhos contêm insights a que frequentemente não prestamos a devida atenção, a não ser quando os escrevemos e depois os relemos. Os sinais indicativos são os elementos recorrentes, a forma perfeita para você reconhecer o estado de sonho. Anote os tópicos importantes assim que acordar ou você vai esquecê-los. Divirta-se com seu diário de sonhos, um relato das suas experiências em outra dimensão. 8. A checagem da realidade. A realidade com frequência é imprecisa. Douglas Adams, escritor, humorista e defensor do rinoceronte negro. Como você sabe que não está sonhando agora? Você pode responder: bom, é claro que estou acordado, posso ver o mundo ao meu redor, cheirar as coisas, tocar e experimentar o mundo exterior. Estou aqui sentado lendo este livro, caramba. É uma boa evidência, mas talvez não seja o bastante. Se você estivesse em um sonho agora, ele pareceria tão real quanto tudo isso que você mencionou: a visão, o toque, o gosto, o cheiro, o som. Existe no mundo dos sonhos também a experiência multissensorial, a autenticidade das emoções, a solidez do seu entorno. Todos esses elementos são tão convincentes que não ocorre ao cérebro que estamos sonhando. É por isso que, para reconhecer o estado de sonho, você precisa ter uma mente inquisitiva. Este capítulo vai ensiná-lo a desenvolver a sua "estou dentro d'água", seguindo esse pequeno personagem de desenho animado enquanto ele nada. Eu quero continuar seguindo e penso comigo mesmo aqui, no sonho, eu posso respirar debaixo d'água. Deixo o snorkel de lado e continuo seguindo o pequeno personagem de desenho animado. MB. Agora pare por um momento e olhe ao redor, preste bem atenção. É possível que você esteja sonhando. Faça o teste para ter certeza. Você consegue fazer seu dedo atravessar sua mão? Consegue passar através de um objeto sólido? Se você pular, flutua. Ao se perguntar esse tipo de coisa, você está fazendo uma checagem da realidade. A grande beleza desse recurso é que, ao se perguntar será que eu estou sonhando, durante o dia, você vai começar a se fazer a mesma pergunta durante o sonho. Sua suspeita da realidade vai ecoar em seu sono, perambular pela sua mente até que, voe lá, você se encontra no centro de sua própria psique. As checagens da realidade são mais uma das bases do sonho lúcido. Durante 2 dias eu me perguntei tantas vezes quantas consegui me lembrar se estava sonhando ou não. É claro que quase sempre a resposta era negativa, e parecia estranho continuar praticando isso, mas eu o fazia porque isso me trazia uma maior sensação de presença e consciência em meu estado de vigília. Na segunda noite, eu estava do lado de fora de casa e parei para me perguntar será que eu estou sonhando? E fiz o teste, olhando para as minhas mãos. Para minha grande surpresa, quando contei meus dedos, vi que tinha 11. Chequei outra vez. Estou sonhando, gritei. Foi fantástico finalmente responder a essa pergunta com um sim. Isto é um sonho. Corri e saí voando para testar minhas habilidades de super-homem. David G. Se você parar para pensar, geralmente é capaz de dizer se está sonhando ou não. O truque é esse.
Pode parecer maluquice fazer essa pergunta quando você sabe com certeza que está acordado, mas seu desconforto por achar que ficou louco de pedra será justificado logo que você tiver seu primeiro sonho lúcido. Mais cedo ou mais tarde, você vai se flagrar fazendo uma checagem da realidade em seu sonho. Espere um segundo, funcionou. Eu estou sonhando. Essa percepção súbita será tão impressionante que fará todos os esforços de prática durante o estado de vigília terem valido a pena. Teste físico. Para fazer uma checagem da realidade, não basta apenas se perguntar se você está sonhando. Também é necessário responder a essa questão. E como você pode fazer isso, se o estado de sonho gosta de nos pregar peças e se disfarçar como real? Por sorte, com o passar dos anos, a comunidade de sonhadores lúcidos desenvolveu algumas checagens da realidade bem inteligentes. Os testes físicos costumam ser muito eficazes. O dedo. Você consegue fazer seu dedo atravessar a palma de sua mão. Em um sonho isso é possível. A mão. Suas mãos têm 10 dedos, como deveriam. O salto. Saltar não é apenas algo divertido, mas uma fabulosa checagem da realidade. Se saltar no sonho, você flutua. Ausência de gravidade. Nos sonhos, flutuar é absolutamente possível. Como primeiro passo, tente flutuar antes de voar. O nariz. Ao tampar o nariz você ainda consegue respirar. A maioria dos sonhadores lúcidos considera esta a mais confiável evidência de que se está sonhando. O espelho. Seu reflexo está normal? A leitura. Você é capaz de ler a mesma frase 2 vezes sem que ela mude. Você é capaz de ler a mesma frase 2 vezes sem que ela mude. Ano passado fiz 2 vezes um teste dentro de um sonho. No primeiro, tentei voar para testar se estava sonhando ou não. Não consegui, então decidi que era real. Mas na segunda vez tentei fazer minha mão ficar roxa. Concentrei-me dentro do sonho e funcionou. Fiquei animada ao perceber que tudo era um sonho, mas pensei agora, e o sonho acabou. Susan D. Como você pode ver pelo exemplo acima, talvez seja necessário um segundo teste físico. Por vezes seu primeiro não funciona, levando-o a pensar que está acordado quando, na verdade, está sonhando. Quando fazer uma checagem da realidade. Se você fizer a si mesmo a pergunta fundamental durante o dia, ela mais cedo ou mais tarde vai respingar em seu sonho. É por isso que a checagem da realidade é uma das técnicas mais simples e recompensadoras que você pode tentar. É fácil fazer 1 ou 2 vezes, mas transformá-la em um hábito pode ser um pouco desafiador para algumas pessoas. Tente, pelos próximos 3 dias, fazer essa pergunta 5 a 10 vezes diariamente. Adote esse hábito mesmo que seja por um curto período de tempo, ele pode servir como gatilho para seu primeiro sonho lúcido. Se precisar de ajuda para se lembrar de checar a realidade, eis algumas dicas úteis. 1. Coloque o alarme do celular para tocar a cada 2 horas como lembrete para fazer uma checagem da realidade. Eu estava no meu quarto, em pé ao lado da cama. Ainda estava escuro lá fora e pensei, como vim parar aqui? Levantei para ir ao banheiro, achando que não havia como estar sonhando. Resolvi testar mesmo assim, dando um pulo. Minhas mãos atravessaram o teto do apartamento. Opa, que bom que eu chequei. Lembro-me de ter pensado. Depois, plenamente consciente de que estava sonhando, passei o resto do corpo pelo teto e comecei a andar pelo apartamento de cima. Como não encontrei nada de interessante, saí e comecei a explorar. Thomas P. 2. Faça uma checagem da realidade. Escolha 1 ou 2. Toda vez que atender o telefone. Toda vez que atravessar uma porta. Toda vez que vir um cachorro. Depois de cada refeição. Toda vez que chegar a algum lugar. Sempre que acontecer algo estranho. Toda vez que escutar música. Toda vez que sentir cheiro de algo que parece delicioso. Quando estiver em uma situação emocionalmente envolvente. 3. Use os sinais indicativos de sonho. Sabe aqueles símbolos recorrentes de seus sonhos, os sinais que aparecem em seu diário? Faça uma checagem da realidade sempre que deparar com um deles em sua vida desperta. Se, por exemplo, você costuma sonhar com um cachorro, quando vir um cão, pare por um instante e faça uma checagem da realidade. Será que estou sonhando? Se você sonha com frequência com um amigo ou um irmão,
Faça uma checagem cada vez que os encontrar ou pensar neles. Como são símbolos recorrentes de seus sonhos, é provável que você consiga flagrar um sinal de sonho no mundo dos sonhos, fazer uma checagem da realidade e alcançar a lucidez. O estado de presença. Como a luz de advertência no painel do carro, as checagens da realidade vão alertá-lo quando houver algo fora do comum. Ao se perguntar se está sonhando em suas horas despertas, você não apenas vai transpor essa prática para dentro dos seus sonhos, como também experimentará um efeito poderoso sobre sua consciência durante a vigília. Ao parar por um momento e observar o mundo ao seu redor, você será trazido de volta ao momento presente, a um estado de presença, e terá maior consciência de si. Em grande parte dos dias um constante palavrório preenche a nossa cabeça. Uma checagem da realidade é uma ótima maneira de nos tirar do modo zumbi, permitindo-nos agir com mais consciência em nosso cotidiano. Considere-a uma oportunidade para voltar ao agora, olhe ao redor e veja as coisas agradáveis que os cercam. O mundo desperto também pode ser uma verdadeira viagem. Totem. Deixe um pequeno item pessoal no bolso, no chaveiro ou em algum lugar que você possa ver durante o dia. Todas as vezes que deparar com ele, faça uma checagem da realidade. Isso vai ajudá-lo a criar o hábito de se perguntar se está sonhando ou não. Resumo. Você começa seu diálogo com o mundo dos sonhos enquanto ainda está acordado, com checagens da realidade. Ao se questionar ao longo do dia, será que estou sonhando? Você logo vai se fazer essa mesma pergunta enquanto sonha. Sim, desta vez estou sonhando. Ao se fazer essa pergunta, faça também alguma checagem física. Faça uma checagem da realidade de 5 a 10 vezes por dia, a intervalos regulares. Use algo que sempre acontece para se lembrar de fazer uma checagem da realidade. Por exemplo, toda vez que encontrar um cachorro,